É uma bênção poder, um privilégio poder estar aqui novamente com a igreja. Já faz, eu acho que já quase um ano, né, Júnior, que eu estive aqui pregando, né, e estava com saudade de ver a igreja cheia, assim, graças a Deus. Vi as reformas que o pessoal fez lá no fundo, está ficando muito bonito. Que Deus possa continuar abençoando, né, e que a igreja possa crescer cada vez mais, vendo novos membros aqui na igreja. A gente vê realmente a palavra de Deus crescendo. E é esse, né, o objetivo de Deus. Que o evangelho ele possa avançar, que mais pessoas possam conhecer a verdade e que, acima de tudo, Jesus volte logo. Que esse possa ser o desejo do nosso coração. E eu gostaria de convidar a igreja, nesse mesmo espírito, a abrirmos a palavra de Deus em um texto muito conhecido. Aliás, eu costumo dizer que esse deveria ser o texto-chave de todo educador, de todo pai, de toda mãe. Acredito que toda pessoa, se a pessoa está namorando, ela precisa já conhecer esse texto. Você pretende um dia casar, ter uma família, precisa conhecer esse texto. Esse texto ele é a base da família cristã. Mas não é só a base para a família cristã, é a base para a nossa vida também, inclusive profissional. Está aqui em Deuteronômio 6. Obrigada, irmão. Deuteronômio 6, do versículo 1 em diante, do versículo 1 ao 9. Todos acharam? Amém. E o texto da palavra de Deus, essa manhã, ela fala o seguinte: o fim da lei é a obediência. E ele começa: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, que se ensinasse para que se cumprisse na terra, para que os cumprisses na terra e que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e ao filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. E ele continua dizendo: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho e ao deitar e ao levantar. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão como frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Vamos curvar a nossa fronte e falarmos com Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento que nos colocamos diante da Tua face, queremos implorar a presença do Teu Santo e Bom Espírito. Que não seja eu a falar, Senhor, mas que Tu venhas falar aos nossos corações. Tu que conheces as nossas necessidades, que Tu possas estar falando e respondendo a cada um aqui, a cada oração aqui, inclusive aquelas que não foram ditas, mas que Tu bem conhece. Que Tu venhas se fazer presente em nosso meio, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Durante essa semana eu estava orando por essa mensagem, por essa pregação, mas eu não tinha ainda sentido do Senhor sobre que tema falar. O irmão havia deixado livre o tema, mas eu estava pedindo: Senhor, eu quero uma definição, toca no meu coração. Eu tinha várias mensagens prontas, mas eu não sentia nada de que realmente era essa a vontade de Deus ou fosse sobre aquele tema. Na quarta-feira eu estava aplicando uma prova de recuperação e durante a prova, esse aluno é um aluno extremamente faltoso, ele estava deitado, debruçado sobre a carteira e não fez nada.
O tempo inteiro ele só ter ali parado e não respondeu nada da prova. E eu cheguei perto dessa pessoa, desse aluno, e falei, por que você não está pelo menos tentando fazer? Você nem leu, nem nada, com a prova aqui parada. E ele simplesmente disse para mim o seguinte, isso ficou na minha mente. Ele falou, dona, né? Porque o Estado o pessoal tem esse costume, dona para tudo. E ele disse assim, dona, não faz sentido para mim. Não tem significado. Gravem essa palavra. Ele falou que para ele a matemática não tinha sentido. Ele até brincou comigo, ele falou, isso não é de Deus. E eu dei risada na hora. E eu falei com ele, eu quero depois conversar com você. Porque é um aluno que falta muito. Pelo fato dele faltar demais, ele não tinha conteúdo nem base para estar fazendo aquela prova. Agora, sobre essa conversa eu vou falar no final com vocês, sobre o que eu conversei e sobre o que esse rapaz depois me falou. Mas eu quero, essa palavra dele foi a que me inspirou a pregação. Porque quantas vezes as pessoas e nós vivemos uma vida sem entendimento ou significado. É interessante que Deus, eu comecei a pregação falando que essa mensagem, ela fala sobre a educação. Deus, ele é um educador por excelência. Acima de todos os educadores, de todos os maiores teóricos que você pode conhecer, com as teorias mais avançadas, nada se compara ao que nós temos na Bíblia. Aliás, eu digo que eles copiaram daqui, porque a base vem da Bíblia. E é interessante que Deus ele começa num contexto histórico em que o povo de Israel ele precisava de educação antes de qualquer outra coisa. Alguém saberia me dizer que contexto é esse? Por que Deus precisava educar o seu povo? Alguém sabe? Eles eram escravos. Eles ficaram 430 anos no Egito, escravo. Antes de serem escravos, era uma família que trazia as orientações de Deus. Mas essas orientações que foram dadas à família, aquela base ali, ela se perdeu ao longo do tempo. Eles acabaram incorporando a cultura, os ritos. A gente percebe hoje em dia, até dentro da própria igreja, como que as coisas vão mudando de geração para geração. Os hábitos, isso é natural. E o que aconteceu com esse povo? Esse povo, 430 anos, escravo. Tudo que eles aprenderam, tudo que eles sabiam de Deus, o conceito de Deus, havia o quê? Se perdido. Deus precisava reeducar o seu povo. E eu digo mais, não foi apenas o conhecimento de Deus. Eles perderam, inclusive, o respeito por si próprios e pelo outro. Você sabe qual é a ideia do que você ter um escravo? Hoje em dia nós temos a história, né, brasileira que conta como que os nossos escravos eram tratados. Né? Eles sofriam torturas, maltratos, mal tinham uma alimentação decente. Será que na época do Egito era diferente disso? Eu creio que não. E o povo de Israel, a nação eleita por Deus para ser o representante de Deus aqui nessa terra, ele agora precisava ser educado. Deus, quando nos chama, eu costumo dizer o seguinte, que o cristão, quando ele nasce para o reino de Deus, nasce como o quê? Missionário. Ele não nasce como cantor, ou como pregador, ou como músico, ou como líder de igreja. Ele nasce como missionário. Independente do departamento em que ele atue, do que ele faça, inclusive da sua profissão. Antes de tudo, ele é o quê? Um missionário. Ele é um missionário sendo ele médico, ele é um missionário sendo ele professor, ele é um missionário que está ali trabalhando numa indústria, dirigindo um carro, vendendo um serviço. Ele é, antes de tudo, um missionário, porque foi chamado por Deus. Ele aceitou esse chamado. E quando nós aceitamos esse chamado, nós entramos no processo de educação divino. Irmãos, é a coisa mais terrível que tem, é você ter que reeducar. Quando você pega uma criança, a criança nasce dentro de um lar. Ela aprende
aprende, né? Até a gente estava comentando aqui no intervalo, porque a formação do caráter se forma até os 7 anos. E durante esse período, tudo que ela aprende, tudo que ela absorve, vem de quem? Vem da escola? Vem do seu, o quê? O seu lar. O primeiro contato está dentro do seu lar. Nós temos dentro do nosso lar o nosso primeiro e principal campo missionário. Irmãos, é muito fácil você pregar para multidões. É muito fácil você falar para pessoas que você não conhece. A coisa mais terrível é você testemunhar e você pregar e você cuidar dentro do seu lar. Quando Deus comissionou seus discípulos, Ele falou para que eles fossem para ao redor do mundo. Mas não. Ele começou que começassem aonde? Em casa, em Jerusalém, depois fossem para Samaria, depois para a Judeia e então o quê? Para os confins da terra. O nosso lar é o nosso primeiro campo missionário. E se nós falhamos no nosso lar, nós falhamos o quê? Em tudo. É muito sério. E Deus ele vem agora para educar o seu lar. Quem é o seu lar? O povo de Israel. Aquele povo escolhido de Deus para levar a missão. Só que em Atos 2, acho que no capítulo 7, ele diz que nós só damos aquilo que nós o quê? Temos. Aquilo que eu tenho, te dou. Como que eles poderiam falar de um Deus? Como que eles poderiam pregar o amor de Deus se eles não conheciam esse Deus? Se eles não se relacionavam com esse Deus? Deus precisava educar o seu povo. E a educação, por que muitas vezes as pessoas falam que o conteúdo não faz sentido, ou porque eles não veem a estrutura naquilo que está sendo passado? É porque eles olham com um olhar apenas imediatista. O que é um olhar imediatista? O conteúdo isolado apenas naquele momento, naquela situação. Ele não consegue enxergar o conteúdo como um todo. É exatamente o que nós fazemos com Deus. Deus ele age na nossa vida e ele enxerga o que ele está fazendo na sua vida agora, mesmo que para você seja sofrimento, seja difícil, possa parecer uma tragédia, mas Deus ele está enxergando em você o processo de transformação para algo melhor que ele deseja realizar na sua vida. Só que a gente, durante esse processo, porque é um processo de aprendizagem, e eu costumo dizer aos meus alunos que aprender dói. Aprender incomoda, porque você sai da sua zona de conforto e você é forçado a pensar. Você é forçado a sair da sua caixinha, do seu quadrado e a começar a descobrir coisas novas. É desafiador. E as pessoas elas estão acostumadas a ficar o quê? No seu conforto. É mais fácil, é mais gostoso. Uma vez falaram para mim, mas dona, a internet tem tudo, por que eu preciso aprender? É só colocar lá e eu vou ter a resposta do que eu preciso. Aí eu falei, se você não souber procurar lá, você não vai ter a resposta do que você precisa. Então você está na escola justamente para você aprender. Aprender, inclusive, a buscar as respostas, a buscar as soluções. Ou seja, o processo começa antes. A internet é legal, as ferramentas são legais, elas agilizam para você, mas se você não souber como usá-la a seu favor, não vai adiantar de nada. E é por isso que é importante o desenvolvimento do senso crítico. E isso também é dentro do nosso processo de conversão. Às vezes nós enxergamos apenas o momento e não enxergamos o processo. Deus começa aqui falando, em Deuteronômios, ele fala assim, olha, os mandamentos, os estatutos, os juízos que o Senhor teu, olha como ele coloca. Por que ele frisa teu Deus? Porque ele está dizendo o seguinte para você. Quem está falando para você não é Moisés. Quem está te orientando não é o seu líder, porque se é líder ou é pastor, alguém poderia chegar, e isso acontece muito, onde as pessoas afirmam, essa orientação era para o
passado, ou era somente para aquele grupo. Só que aqui está falando que é Deus. E você vai ver mais para frente que Deus fala que é para teu filho, para tua filha, para os filhos dos teus filhos, ou seja, é para todos. Então, Deus está dizendo que as orientações que Ele dá, tudo que Ele faz, primeiro Ele diz, olha, quem te ordena? Quem está te dando essa orientação? Sou eu. Por que Ele diz isso? Para que não haja dúvida ou questionamento da importância do que está sendo falado. E Ele também deixa claro que isso não é para um ou outro, mas é para quem? Para todos. Ele não deixa dúvida. E ele continua falando, antes dele educar, ele coloca em ordem. Primeiro ele diz, sou eu. Ele se apresenta ao aluno. Agora ele vai colocar qual é o objetivo dele. Por que ele está ensinando? Olha o que ele fala. Ele continua aqui dizendo, para que cumprisses na terra que passas a possuir. Agora ele está dizendo o porquê que ele vai fazer isso. Eu estou te chamando. Não é o homem, não é um líder, é Deus. Você está recebendo uma missão para a terra onde passas a possuir. Às vezes nós achamos que a nossa missão é apenas para um determinado local ou para um determinado tempo. Quando ele fala passas a possuir, é um verbo de continuidade. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, durante a sua trajetória aqui nessa terra, aonde quer que fores, se tu o quê? Uma bênção. Se você está aqui, ser tudo uma bênção. Se você estiver em outro local, ser tudo uma bênção. Permita que Deus possa te usar. Ele está agora te falando o seguinte, eu estou te convocando para um objetivo. A sua vida não é algo que aconteceu ao acaso, como muitos cientistas colocam. A ciência, ela fala que o homem surgiu ao acaso, a sua vida é um acaso, você não tem um propósito. E muitas pessoas entram em depressão, elas entram em estado, há um alto índice de suicídio, inclusive entre jovens. E por que isso ocorre? As pessoas não veem sentido na vida. E mais do que não ver sentido na vida, elas não conseguem valorizar a sua própria vida. Deus, ele faz o contrário. Deus, ele está dizendo que ele valoriza cada um de nós. E que a sua vida não é uma vida sem sentido, mas ela tem um propósito. E não é um propósito qualquer, é um propósito divino. E ele continua falando. Ele fala assim, depois que ele explica quem ele é, depois ele mostra o objetivo desse processo de aprendizagem, e agora ele continua. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde os seus mandamentos que hoje te ordeno, tu, teu filho, quer dizer, ele está dizendo a todos, né? Ao filho do teu filho, né? Todos os dias o quê? Da tua vida. Quando acaba o nosso processo de aprendizagem nessa terra? Enquanto estivermos o quê? Vivos. Né? Algumas pessoas falam assim, enquanto a vida é esperança. Então, enquanto estamos vivos, nós estaremos passando por um processo de aprendizagem. Então, isso quer dizer que eu vou estar errando, e vou estar errando sim. Eu vou estar pecando, porque eu sou falha, eu sou humana. Eu vivo no mundo de pecado. Mas o que Deus está falando? Ele não desiste de mim. Eu posso errar, eu posso cair, mas a todo momento eu estou aqui, Estende a mão, filho, eu estou aqui do teu lado, eu estou te ensinando. Esse é o momento de você errar, porque aqui eu estou te dando o processo de aprendizagem. Eu não estou para te condenar, eu estou para te salvar. E isso é a maior bênção. E ele coloca, isso dura toda a nossa vida. E é por isso que a gente tem que ter cuidado. Porque às vezes, quando nós estamos há muito tempo na igreja, a gente tende a achar que somos santos. E a olhar, nós estamos, aqueles que caem, às vezes sem misericórdia. E Deus, ele ensina ao contrário. E a própria Bíblia fala, aquele que está em pé, cuide que não caia.
Deus, ele está dando a maior lição. Se você quer ser educador, aprenda com Deus. Porque ser educador é ser humilde. É olhar com misericórdia. E é isso que Deus está falando. E ele continua aqui, olha. Do filho dos seus filhos. E que teus dias sejam o quê? Prolongados. Agora Deus entra o seguinte. Ele fala que é para todos. Ele fala do seu valor. E agora ele vem com a motivação. Olha, tudo que eu estou fazendo para você, por mais que incomode, por mais que seja ruim, é para o quê? O teu bem. É para que os teus dias sejam prolongados. É para que você viva com saúde. É para que você esteja bem aqui nessa terra. Só que não para aqui. Olha o que ele continua falando. Isso é na promessa. Olha que Deus maravilhoso. Ele promete as bênçãos já aqui. Mas a bênção não para aqui. Nós temos algo ainda maior. E ele continua falando. Por que ele faz isso? Para nos motivar ao processo de aprendizagem. E ele coloca aqui, ó. Ouve, pois, ó Israel, né? E atenta aos cumprimentos, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel. Pois te disse o Senhor teu Deus aos teus pais. Isso era uma promessa que se mantinha de geração em geração. Ali ele falava da terra que mana leite e mel, ele falava da Canaã. Mas nós esperamos uma Canaã que não é terrestre, uma Canaã eterna, uma Canaã perfeita. O Júnior estava comentando aqui sobre a questão do céu, da gente desejar o céu. Hoje se fala tão pouco do céu da igreja, eu acho que nós precisávamos falar mais. Parece que, desculpem, muitas vezes parece que a promessa do céu se tornou meio que uma história da carochinha. Tem um rapaz que nós estamos dando estudo bíblico, e ele comentou que o líder da igreja que ele frequentava, ele foi questionar sobre o céu e falando, e que ele falou, olha, rapaz, não fica fissurado, isso aí deixa a pessoa louca. Isso aí não é bem assim, não. Ó, eu acho que o pastor, hein? Eu acho que Jesus vai voltar. Pode ser. Mas isso é coisa para uns 1.000, 2.000 anos. Não fica louco com isso aí, não. Pessoal que vai para essa igreja, que fica com esse negócio aí com a Bíblia, fica tudo pirado. Esse foi o conselho de um pastor. Quer dizer, um pastor, um líder religioso, que deixou de acreditar na volta de Jesus e no céu. E quantas pessoas que vivem assim. E agora eu não estou falando de outras denominações, eu estou falando dentro da igreja. Para muitas pessoas, dentro da nossa igreja, o céu perdeu esse brilho. Nós perdemos essa esperança. Aí você vai falar, seja por N fatores que vem acontecendo na nossa vida, Deus, ele deseja resgatar esse desejo. Nós, como cristãos, precisamos desejar o céu. Precisamos estar no céu. E sabe por que nós não desejamos tanto assim o céu? Porque nos falta relacionamento com o céu. Relacionamento com o céu é relacionamento com o Pai. Se nós não nos relacionamos com Deus, se nós limitamos a nossa vida espiritual apenas ao relacionamento aqui da igreja, o céu realmente vai perder o brilho. Porque eu não posso basear o meu relacionamento com Deus apenas naquilo que o pastor prega, que o líder prega, que alguém fala. Eu preciso ter o meu relacionamento individual. É o meu relacionamento individual que me levará ao processo de salvação. E Deus, ele está tão desejoso de derramar as suas bênçãos. Ele está tão desejoso de se aproximar de cada um de nós. Mas o problema não está em Deus. Deus, ele quer ensinar. O problema está em quem? Em nós. E é por isso que ele fala, ouve Israel.
Israel. Por que ele já começa dessa maneira? Porque ele está chamando a nossa atenção. Esse ouve, ó Israel, é como um clamor de um professor que está falando assim, ó, gente, se liga, presta atenção no que eu estou falando. É Deus dizendo, acorda para esse momento. O que eu estou fazendo, o que eu estou realizando é muito importante. E vocês estão o quê? Dormindo. É isso que Deus está falando. A neurolinguística, ela diz que durante o processo da aprendizagem é extremamente importante a atenção. E se eu não tiver atenção, eu não aprendo. Aí você fala assim, você não tem atenção por causa de ruído, conversa, falta de interesse? Mas muitas vezes não é só isso. Às vezes, para que a pessoa tenha atenção, falta o relacionamento com o educador. Às vezes, quem está ali recebendo a informação não se sente ligada, ou seja, não sente que o professor ou aquela pessoa que está transmitindo aquilo realmente se importa com ela. E por ela não sentir isso, muitas vezes aquilo ela fala, bom, se ele não se importa, eu o quê? Muito menos. Isso é o que muitas vezes acontece. E o que está Deus fazendo aqui? Ele está mostrando para você o seguinte, eu me importo. Eu quero me relacionar com você. Você tem um valor muito importante para mim. As suas emoções, as suas tristezas, as suas angústias, as suas alegrias têm valor para mim. Pode não ter para o outro, pode não ter para quem está ao seu redor, mas você é especial. E isso a gente só descobre quando nós abrimos o nosso coração para se relacionar com Deus. Por isso que é tão importante a nossa intimidade. A gente costuma dizer na igreja, a comunhão diária. É na nossa comunhão diária que a gente percebe isso. Porque no meio das situações de tragédia, de angústia, isso acontece para todos. Lamentações fala que o sol nasce para bons e maus. Isso quer dizer que coisas boas e ruins acontecem com todo mundo. A gente não está livre disso. Mas quando nós temos um relacionamento com Deus, esse relacionamento com Deus te dá paz, te dá segurança, te dá esperança para continuar caminhando. Agora, quando nós não temos esse relacionamento, o que a gente vai agir exatamente como as outras pessoas fazem? Entram em desespero, entram em depressão, e muitos cometem suicídio. Por quê? Eles não conseguem encontrar essa esperança que só vem o quê? De Deus. Eclesiastes fala que nós temos um buraco, um vazio no nosso coração, que só Deus pode preencher. O mundo hoje vive sedento disso, só que eles não sabem aonde encontrar. E nós temos tão ricas, né? Tão ricas bênçãos. Quantas coisas maravilhosas Deus está sedento para nos proporcionar. E a gente simplesmente o quê? Não toma posse, não utiliza, não busca. Então o problema não está no educador, que é Deus. Está em quem? Em nós. Somos nós que estamos falhando. Só que Deus, ele continua. Olha como ele é insistente, ele não para. E ele vem aqui falando. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Deus. Bom, lembra que eu falei que ele está educando o seu povo? Há 4 pilares na educação. A educação, ela se baseia em fazer, em ser, em se relacionar e, deixa eu ver aqui qual era a outra palavra. Ser, saber. Ah, tá. Primeira coisa, saber, fazer, ser e se relacionar. O processo de aprendizagem passa por essas 4 etapas. Deus aqui está começando a primeira etapa, no fazer. Só que o processo de transformação, você percebeu que não começa no grupo, ele começa individual. Ele está falando para cada um de nós. Quem tem que ser o primeiro? O processo de transformação começa em nós, como líderes, como pais, como educadores, como profissionais. Ele fala, Deus precisa ser o primeiro. Se Deus não for o primeiro, esquece todo o resto, porque o restante não vai acontecer.
Por mais que você ache lindo falar de Deus para a criança, por mais que você ache maravilhoso trazer a igreja, o processo começa em mim. Eu preciso entender que Deus precisa ser a prioridade na minha vida. O meu marido, ele pega muito no meu pé com a questão de academia. Ele fala assim, você precisa se planejar para estar, você precisa fazer exercício físico, e realmente é uma das orientações, dos 8 remédios de saúde. E ele sempre fala, você tem que ir, porque ele vai, ele faz lá, pratica, você tem que ir. Aí eu falo, mas não dá tempo, eu dou aula manhã, tarde e noite, eu vou como? Aí ele fala assim, nem que você vá de madrugada, mas a gente só prioriza aquilo que a gente acha o quê? Importante. Aí eu falo, meu Deus, eu levantar de madrugada, não dá não. Já vi uma vida tão corrida, não tenho coragem. E ele fica pegando no pé, e ele está certo, não sou eu que estou. Eu estou certa, não, eu reconheço que eu estou errada. Porque eu preciso o quê? Cuidar da minha saúde. Na hora que eu estiver numa cama doente, aí eu vou falar, poxa, o Evandro tinha razão. E aí? Aí é tarde para correr atrás. Então, nós agimos da mesma maneira com Deus. Deus, Ele quer que nós priorizemos o que realmente é importante. Será que eu não estou colocando o trabalho, o serviço, os problemas em primeiro lugar? Antes da gente sair de casa, nós jamais deveríamos sair sem primeiro conversar com Deus. Sem termos o momento da nossa comunhão. Sabe por quê, irmãos? Não é uma coisa falar por falar. Nós vivemos uma vida tão terrível, você não sabe o que acontece no instante seguinte. Se de repente acontece alguma coisa, acontece uma tragédia e você vem a falecer. Como que está a sua comunhão e a sua vida? Jesus, ele pode voltar daqui, como aquele pastor falou, 1000 anos? 100 anos? Eu não creio nisso. Os sinais provam justamente o contrário. Ele pode voltar daqui a 10 anos, daqui a 1 ano, mas ele pode voltar agora. Se acontecer alguma coisa e eu vier a falecer aqui, para mim, Jesus já voltou. Então, eu não posso esperar para depois. A minha comunhão precisa ser diária. Porque eu não sei um instante seguinte. A nossa vida, ela é extremamente frágil. Nós vimos semana passada o caso do pastor Alan. A gente ficou muito comovido. Ele estava trabalhando para Deus, fazendo uma semana de evangelismo. Um dia antes, ele quase foi envolvido num acidente. Ele conseguiu, Deus abençoou, ele conseguiu se livrar. Durante a pregação dele, ele falou, olha, Deus me deu um livramento. Olha, consegui, era para ter batido o carro lá na rodovia e tal. Deus livrou. Acho que foi na quinta-feira, aconteceu na quarta, na quinta-feira, ele voltando da pregação, novamente o acidente foi fatal. Então, assim, você é um pastor, é uma pessoa ali em comunhão, ali sincera, mas ninguém está livre. A gente não sabe o que pode acontecer com as nossas vidas. É por isso que nós precisamos entender e valorizar. Deus precisa fazer parte da nossa vida. E nós precisamos restaurar o altar de Deus dentro do nosso lar. Se eu falo que amo meu marido, se eu falo que amo meus filhos, Deus precisa estar presente no meu lar. Porque se eu não fizer isso, sabe quem vai fazer? A internet, os amigos da droga. E não falta gente para isso, tá? Para a prostituição e para tudo que não presta. O álcool, os vícios. Isso, o Satanás, ele está usando isso para destruir a sociedade. Você vê, você não sabe o que os seus filhos estão acompanhando através da internet. Você não sabe o que tem acontecido. E dentro dos lares, inclusive até dentro da escola, o que pode estar acontecendo? Se você ama realmente seu filho, se você ama o seu lar, Deus precisa estar presente no seu lar. E como que Ele vai estar presente? É através da oração, é através do culto familiar, é através dessa reunião. Não tem outra forma. Quando nós fazemos isso, nós estamos protegendo aqueles que realmente nós amamos. Aí você vai falar, mas eu não tenho como evitar que alguma coisa aconteça. Mas você está o quê? Fazendo um trabalho preventivo. Você está cuidando. Isso é amar. E aí ele coloca aqui, ó. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força.
Ele está dizendo o seguinte: o seu amor, o seu entendimento, tudo tem que ser movido para Deus. Deus precisa. E é interessante que ele não fala mente, vocês perceberam? Ele fala coração. Na cultura judaica, o coração, ele tem o símbolo da razão, do raciocínio lógico, da estrutura de conhecimento, porque eles entendem o seguinte: todo o processo de aprendizagem, de conhecimento, de tudo, se forma através do pensamento. E as emoções também estão estruturadas na nossa mente. Eles fazem essa analogia entre a mente e o coração. Mas quando ele fala o coração, ele está dizendo o seguinte: Deus precisa ocupar o primeiro lugar, inclusive da sua razão. Às vezes as pessoas acham que a fé é algo emocional. Fé não pode ser emocional, não, irmãos. Fé tem que ser algo racional. Sabe por quê? Se é algo emocional, na hora que passa a situação, também passa o quê? A fé em Deus. Eu estava ouvindo ontem um testemunho de um professor que ele se converteu recentemente e ele estava falando, esse jovem, resumindo a história, ele foi morador de rua, hoje ele tem doutorado, tem assim, uma pessoa que perdeu tudo, que não tinha nada e que cresceu na vida. Mas tem um fato que ele falou que tocou o coração dele para Deus, que foi quando ele saiu de casa. Quando ele tinha 17 anos, ele estava andando na estrada, porque ele saiu com o sonho de encontrar a mãe que tinha abandonado ele. E ali no interior da Bahia. E disse que ele passou em várias casas pedindo comida, e ele estava com fome, era muita fome. Disse que ele tremia, passando mal. Assim, teve uma casa que o pessoal estava fazendo churrasco, fazendo festa. Volta outra hora, eu não posso te atender. E as pessoas ignoravam. E ele disse que ele passou numa casa extremamente pobre, de pau a pique, com as crianças brincando, não tinha chão, não tinha nada, assim, em extrema pobreza. Aquelas casas assim, que eram um cômodo e a cozinha, assim, mal tinha a estrutura, e nem banheiro tinha na casa, para vocês terem uma ideia, era fora do local. Mas se não tinha telhado, ele falou que era aquelas coisas de... Eu não lembro agora o nome, mas... sapé, isso. Ele falou que era sapé. Não tinha nem o telhado, como nós temos hoje. Extrema pobreza. E ele estava passando mal, a pessoa viu, acolheu, pediu para que ele sentasse. Não tinha nem móveis direito, era a cama, era a esteira. E aqui, as crianças lá, 4 crianças brincando ali fora, aquela senhorinha bem idosa, ela pegou, ela abriu lá a latinha, a única coisa que ela tinha era um punhado de farinha. E ela pegou uma água ele falou o nome dela, uma vasilhame de barro, ele falou o nome, eu não lembro agora. Moringa, alguma coisa assim. E disse que a água era até meio barrenta. Ela colocou ali naquele pote a água, e ela misturou, sem nada, era só o que ela tinha. E era, inclusive, a refeição dela com 4 crianças. E ele disse que as lágrimas desciam. Ele falou assim: como que a senhora, nesse estado de pobreza, está me dando a única coisa que a senhora tem para comer? E ela falou o seguinte: meu filho, Deus me deu e Deus proverá. Naquela hora, ele começou, porque ele foi criado numa família de macumbeiros, umbandistas, aquela região tinha muito isso. E ele falou assim: mas como assim Deus? Porque até então ele já tinha tido contatos com o evangélico, mas ele fala o seguinte, que ele nunca viu uma fé prática. É fácil você falar de Deus quando tudo vai bem. E ali ele viu uma fé viva. Que mulher é essa, em um estado de extrema miséria, que não tinha absolutamente nada. E que ela estava me dando tudo que ela tinha. Ele comeu, ela ofereceu coisa ali para que ele pudesse tomar banho. E ali ela começou a falar de Deus. A vida desse jovem mudou aos 17 anos por causa dessa senhora. Como nós podemos fazer a diferença? Aqui, a gente está vendo que Deus ele está mostrando que nós precisamos viver. Não é só falar. Falar é fácil. Viver o que nós pregamos é diferente. E isso é visto dentro do nosso lar. Isso é visto com as pessoas que estão à nossa volta. Aquilo que nós pregamos, será que nós estamos vivendo?
Deus, ele precisa educar o seu povo para mostrar isso. Vocês precisam se relacionar comigo. Por isso que ele fala, viver ou amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma, é viver aquilo que nós pregamos. É viver esse Deus. Irmãos, isso é muito sério. Eu só vou poder estar no céu se eu começar a viver esse céu. A viver esse amor, porque a Bíblia fala que Deus, ele é amor. A lição do trimestre inteiro vem falando disso. O amor a quem? Ao próximo. A missão. Eu só posso testemunhar, eu só posso falar se eu realmente estiver vivendo o amor. E é isso que Deus, ele fala. Você precisa me amar, porque quando nós amamos já Deus, não tem como você ficar indiferente ao seu próximo. Não tem como você ficar indiferente a quem está à sua volta. E aí ele continua dizendo o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. É na sua razão, é na sua mente. Por que mente? Porque através daquilo que as nossas ações é apenas o resultado daquilo que nós o quê? Pensamos. Martim Lutero, ele dizia o seguinte, que nós não podemos impedir que as aves sobrevoem a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que elas façam ninhos. Então, o processo, inclusive, do pecado, começa onde? No pensamento. Jesus, ele falava que nós pecamos por pensamentos, palavras e ações. Só que agora Deus está falando o seguinte, nós precisamos viver. Nós precisamos agora pegar os nossos pensamentos e transformá-los em ação. Uma fé prática. Quando nós vivemos, quando nós compartilhamos, a nossa fé ela é aumentada. A bênção, ela retrai para nós mesmos. Às vezes nós achamos que quando nós estamos testemunhando, ou dando estudo bíblico, ou falando do amor de Deus para alguém, aquilo ali vai ser bom para outra pessoa. A gente esquece que o maior bem vem primeiramente para quem? Para nós. É Samara, né? Samira, falei errado, desculpa. Ela estava compartilhando aqui comigo o testemunho dela, que ela aos 14 anos ela foi acompanhar um comportor para tentar, ela estava fora da igreja, afastada, e ela foi acompanhar para visitar uma amiga, para o comportor fazer o convite para a amiga. Ele acho que ele nem sabia da situação dela, e ela foi junto. Só que as palavras que aquele comportor falou não serviram para a amiga. A amiga não quis saber, só que a partir daquele dia ela se sentiu tocada a voltar. A Bíblia fala que as palavras elas não voltam vazias. Porque quando nós falamos, não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. É por isso que Deus, ele deseja nos inspirar. Mas para que você seja usado, antes começa o quê? Em nós. O processo começa em nós. E ele coloca aqui, ó, tu as incultarás a teus filhos, e dela falarás o quê? Ó, assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Isso ele quer dizer o quê? Eu costumo dizer na matemática que ninguém aprende nada na matemática sem exercício. Matemática é prática. Você tem que exercitar. A mesma coisa é o que Deus está falando aqui. É ação e repetição. Ação e repetição. A todo momento ele está falando, você está andando, você está testemunhando. Você está em algum lugar, você está falando. Aonde você estiver a todo momento. Gente, muito cuidado. Nós somos a imagem, os heróis de nossos filhos. E eles observam tudo o que nós fazemos. O aprendizado pelo exemplo. E aí ele observa o que nós fazemos dentro da igreja e o que fazemos dentro do nosso lar. E aí, quando eles não veem coerência, eles também não veem sentido. Isso é muito sério. Ezequiel fala que o profeta será cobrado pelo sangue dos inocentes que não receberam a mensagem. Quando você, através do seu mau testemunho, você afasta alguém ou induz a pessoa a se desviar do caminho, você também será cobrado por essa consequência. E como nós podemos parar e dormir e simplesmente estar tranquilos,
diante de tantos bombardeios que as nossas famílias têm recebido, de todos os sentidos. Mais do que nunca, precisamos cuidar. E ele fala assim, ó, para finalizar, ele diz: também as atarás como sinal na tua mão e serão sinal entre os teus olhos. Irmãos, aqui ele está falando da nossa atividade. Então, ele fala o seguinte: primeiramente, você precisa ter a sua comunhão com quem? Com Deus. O processo de aprendizagem, ele começa nessa intimidade, nesse relacionamento. Depois você vai cuidar de quem? Da sua família. Esse é o seu primeiro campo missionário. Cuidar de seus filhos, cuidar do seu relacionamento, cuidar do seu lar, através da sua comunhão diária. E agora ele está falando de um outro ponto. Não para na família. Quando ele coloca ali as suas mãos e a sua fronte, ele está falando da ação, né, do seu intelecto, dos seus talentos em seu trabalho. Porque as mãos falam o quê? Da sua profissão, do seu ganha-pão, do seu sustento. Você, por isso que eu falei aqui, você é um professor. Antes de ser professor, você é o quê? É um missionário. Você é um advogado. Antes de ser um advogado, você é um missionário. Ah, eu sou um vendedor. Antes de ser vendedor, eu sou um missionário. Aonde eu estiver, eu preciso testemunhar. Essa semana, na quinta-feira, eu estava voltando ali da ITEC, eu tinha dado aula até 9 horas da noite, e estava voltando para minha casa. E na volta de Rio das Pedras, eu parada no sinal, o único sinaleiro que tem ali em frente, o posto Shell ali. Tinham 2 carros à minha frente e eu parada atrás, esperando o sinal abrir. Veio uma pessoa totalmente embriagada, drogada, em alta velocidade, cruzou como lembra que eu falei que estava fechado? Ele passou pelo sinaleiro em altíssima velocidade, deu com tudo no meu carro. Acabou a lateral à frente ali, quase, porque assim, eu estava parada em frente a uma academia. Se não fosse no meu carro, ia matar uma criança que estava brincando na calçada, e se não pegasse a criança, vamos dizer que Deus conseguisse fazer com que a criança saísse da frente, pegaria as pessoas que estavam na academia e estava lotada. Então, foi uma coisa assim, terrível. E eu fiquei assim, não tinha como sair, fiquei prensada ali. E nisso a pessoa saiu, a pessoa do que estava alcoolizado, como eu falei, estava drogado. Ele saiu e saiu agitado, gritando, falando um monte de coisa. As pessoas da academia saíram, imobilizaram ele, tiraram a chave e chamaram a polícia. E lá foi feito todos os procedimentos, inclusive a pessoa foi presa. E depois eu fui levado para o hospital. Aí no hospital, tira a chapa, ver se quebrou alguma coisa. Graças a Deus não quebrou nada, só coisa no ombro, a dor, né, por causa do cinto, né, na hora do impacto. Mas o ortopedista que me atendeu, ele começou a conversar comigo, tudo, e em meio à conversa, do nada, ele começou a falar dele, que ele era um bandista. Não sei por que ele começou a falar, porque eu mesma estava meio grogue. Ele começou a falar da Umbanda, que ele era um bandista, e falando dos conceitos que era, e não sei o quê, e como funcionava, e crer em Deus e tudo mais. E eu só ouvi ele falando. E aí eu ouvi, deixei ele falar tudo, e aí eu comecei a falar. E eu fiquei ali mais uns 40 minutos. E eu conversava e falava da Bíblia, e ele respeitando. No final, reduzindo a história, assim, encurtando a história, ele me passou o telefone e pediu estudo bíblico. Então, assim, eu não sei por que Deus, até o meu filho ficou revoltado, ele falou assim, mas como que Deus permite? Eu falei, olha, o mal acontece para todos. Eu poderia não estar viva, poderia ter morrido ali. Então, eu agradeço a Deus por estar viva. O que aconteceu é um fato que poderia ter acontecido com qualquer um. Será que Deus também não livrou a vida daquela criança? Ou de alguma outra pessoa que estava ali, que poderia ter morrido com o impacto direto do carro? Eu não sei. Mas sei que através daquela situação, eu pude testemunhar uma pessoa que talvez eu nunca tivesse a oportunidade de poder falar do amor de Deus. Então,
uma coisa que eu aprendi na minha vida é parar de questionar a Deus os porquês, mas aceitar a vontade de Deus em minha vida. E só para finalizar, lembra do meu aluno que eu falei com vocês? Ele falou para mim o seguinte, que ele tinha feito uma escolha. E a escolha dele era que ele agora estava profissionalizado no mundo das drogas. E que essa era a escolha que ele estava fazendo. E que para ele a educação não tinha valor algum. E eu conversei com ele, comecei a falar do amor de Deus com ele. E eu falei, olha, a escolha que você está fazendo, ela é muito séria. E traz grandes consequências para a sua vida e para a de todos os seus familiares. Nem sempre o caminho mais fácil é o melhor. Mas aí eu falei para ele, ó, mesmo nessa escolha que você está fazendo, você também vai precisar da educação. Você também vai precisar das orientações aqui. Não pense você que você vai estar livre e ileso. Aliás, se algo acontecer errado, a cobrança lá dentro, ela é cruel. E eu falei para ele que da mesma maneira que Deus respeita as nossas escolhas, eu ia respeitar a escolha dele, mas que estaria orando por ele. Então, irmãos, que a nossa escolha hoje possa ser aceitar o aprendizado. Nós estamos hoje passando por um processo de transformação. O que Deus tem para nós é algo que não temos condições de imaginar. E que por mais que seja difícil o que estamos vendo hoje, Deus ele tem algo muito melhor para nos dar. E o céu é algo maravilhoso. Eu desejo estar lá. E eu gostaria que cada um de nós também tivesse esse mesmo desejo vivo no coração. Amém? Nós vamos ter uma mensagem musical. Que Deus possa estar abençoando a todos. minha vida da prisão. Quero hoje derrubar meus pecados pelo chão. Quero tanto ouvir aquilo que meu Deus tem pra dizer. Quero estar a cada dia bem mais perto do céu. Sozinho a pensar, eu começo a questionar: onde está Deus enquanto estou a chorar? Abro a minha Bíblia para respostas encontrar. Encontro o consolo que eu estava a procurar. Ouvi a voz de Deus a me falar. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Quero hoje transformar o teu choro em canção. Quero tanto te falar o que você precisa ouvir. Quero tanto ter você aqui comigo no
céu. Filho, quando perguntares onde eu estou te esperando. Eu sinto tua dor, nunca te abandonarei, sempre com você estarei. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Quero hoje transformar o teu choro em canção. Quero tanto te falar o que você precisa ouvir. Quero tanto ter você aqui comigo no céu. Quero tanto ter você aqui comigo no céu. Obrigada por essa linda mensagem. Que nós vamos colocar de pé e falarmos com o nosso Deus. Que nós possamos ouvir o convite do nosso Pai, que está sedento para estar no céu conosco. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento que nos colocamos diante da Tua face, quero Te pedir perdão, Senhor, de nossos pensamentos, palavras e ações. Nós reconhecemos, Senhor, que somos falhos, que temos feito coisas, Senhor, que nos afastam de Ti. Mas queremos implorar, Senhor, por esse amor tão misericordioso, que nunca desistiu de nós, Senhor. Que Tu possas nos alcançar, que Tu possas nos preparar para estarmos no céu. Reaviva, Senhor, em nós o desejo, Senhor, a cada dia de estarmos na Tua presença, de desfrutarmos desta comunhão, de termos a Tua proteção, Senhor, nesse mundo que é tão cruel. Cuida de nós, Senhor, e que ao sairmos da Tua casa, não venhamos sair da Tua presença. Que o Teu amor, que a Tua misericórdia possa nos alcançar, nos inundar e nos proteger no decorrer desse dia. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.